Que a graça do nosso Deus continue superabundando sobre as nossas vidas. Seja bem-vindo a mais uma devocional do canal Curando e Sendo Curada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa devocional de hoje é: qual é o seu terreno? E tudo isso em cima da parábola do semeador, uma das parábolas mais conhecidas que Jesus Cristo nos ensinou, que está lá em Marcos, capítulo 4, verso 3 ao 9, que diz o seguinte: Ouve, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deram fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E ele termina dizendo: e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós iremos trazer a explicação dessa parábola segundo Lucas, capítulo 8, do verso 11 ao 15, quando Jesus explica essa parábola. Antes da explicação, nós iremos repetir ela para que você possa entender direitinho. O semeador saiu a semear. A semente é a palavra do Senhor. E as primeiras sementes caíram à beira do caminho. E vieram as aves do céu e pegaram aquela semente, comeram e foram embora. E depois outras sementes caíram no solo rochoso. Elas, mesmo sem profundidade, cresceram, mas vindo o sol pela manhã, secou a planta porque ela não tinha raiz. As outras sementes caíram sobre os espinhos. Elas cresceram também, mas foram sufocadas e não conseguiram dar frutos. E por último, o terreno bom, que deu fruto e caiu numa boa terra e produziu muitos frutos. O que tudo isso quer dizer e onde tudo isso se encaixa nas nossas vidas? A explicação de Jesus é o seguinte: a semente, como nós dissemos, é a palavra de Deus. E os terrenos são os nossos corações. Qual é o seu tipo de terreno? O primeiro terreno é o terreno em que a ave rouba a semente, come a semente e vai embora do terreno da beira do caminho. O que significa isso? São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas o diabo vai no seu coração e as arrebata, e as tira, e elas não conseguem crer e não conseguem ser salvas. E o outro terreno é quando as sementes caem sobre as pedras. O que significa isso? As plantas cresceram, mas não tinha raiz, vindo o sol, secou elas. Qual o significado desse segundo terreno? É aquele coração que recebe a palavra com alegria e fica satisfeito, mas quando vem as provações, quando vem as dificuldades, quando vem as aflições desta vida, a gente vai e deixa Jesus Cristo e deixa os seus caminhos, porque não tem raiz, não tem profundidade, não tem maturidade. E sabemos, como o apóstolo Paulo disse, que as provações e as tribulações servem para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus, para sermos parecidos com Cristo, para que as pessoas possam ver a presença do Senhor nas nossas vidas e atitudes. A aprovação é necessária para o nosso crescimento, o deserto é necessário para a nossa transformação de caráter. Então, se você corre por causa da provação, você é esse terreno que não aguenta a provação, não aguenta a tempestade e deixa Jesus Cristo, sabendo que mesmo assim Ele continua no barco com você. O outro terreno é o terreno dos espinhos. A semente cai entre os espinhos, cresce, mas os espinhos sufocam aquela planta e ela não consegue frutificar. Veja só, essa planta ela não morreu, mas ela foi sufocada pelos espinhos e não conseguiu dar frutos. E esse terreno diz Jesus, o próprio Jesus explica dizendo que esses espinhos que sufocam a palavra são os deleites dessa vida, são as riquezas dessa vida,
São as preocupações desta vida que sufocam a palavra de Deus em nós e não nos fazem frutificar. Estamos tão preocupados com a nossa vida, estamos tão preocupados com o nosso futuro, em sermos ricos, em termos de estabilidade financeira, que não tem nenhum problema, mas a questão é que priorizamos isso e esquecemos do principal. E tudo isso contamina o nosso espírito, sufoca a palavra e nos deixa infrutíferos. E a palavra de Jesus adverte, o próprio Jesus disse: se vocês são o galho enxertado na videira, que sou eu, e vocês não frutificam, eu cortarei vocês e lançarei vocês no fogo. E os irmãos sabem o que eu estou dizendo? Jesus está dizendo que no juízo final, ele vai cortar você que não deu fruto e vai lançar no inferno. Que fruto é esse? São frutos do Espírito Santo. Bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Todos esses frutos vêm do próprio Espírito Santo de Deus que trabalha em nós. Será que temos alimentado mais a carne ou mais o Espírito? Será que temos sido pessoas carnais ou pessoas espirituais na dependência do Senhor? Será que nós temos renunciado ao nosso eu e à nossa vontade por amor a Cristo? Faça a pergunta a si mesmo e eu também a mim mesmo. E podemos terminar dizendo: qual é o seu terreno? Qual é o terreno do seu coração em meio a esses 4 terrenos? É o terreno em que você ouve a palavra, mas o diabo rouba do seu coração e você nem percebe? E aí vem o segundo terreno, o que acontece? As pedras e o sol queima e ele não consegue viver e frutificar como deveria. Por causa do quê? Das provações e dificuldades. Será que você também se encaixa nesse terreno? Ou no outro terreno dos espinhos, que não frutifica e no final é cortado e lançado no fogo? Ou você é o bom terreno, o último terreno, que fala que quando cai numa boa terra, ela produz e frutifica para a glória de Deus? O próprio Jesus explica o seguinte: são os que ouvem e guardam a palavra nos seus corações. Esse bom terreno que frutifica são aquelas pessoas que ouvem a palavra, que guardam o seu coração, que obedecem e são fiéis a Deus, perseverante todos os dias, pois ele diz o seguinte: sede fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus, pois, nos abençoe, que você e eu possamos meditar hoje e nos perguntar qual tem sido o nosso terreno. Que Deus, pois, nos abençoe. Obrigada, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.